Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de maio de 2021, são 8 horas da manhã. No UOL, vacinas, bolsas e serviços. Universidades prevêem apagão com corte de verba. As universidades federais brasileiras enfrentam um momento mais delicado em muitos anos. O corte de R$1 bilhão, 18% a menos em comparação a 2020, na LOA, Lei Orçamentária Anual, já leva a prejuízos não só ao ensino, mas à pesquisa. Ainda no UOL, Brasil tem morte sem pena, diz coronel da PM sobre matança no Jacarezinho. O Brasil tem morte sem pena, afirmou ao UOL o tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, Adilson Paes de Souza, 56 anos. Demis, a peça-chave da rachadinha, a vida da segunda mulher de Bolsonaro. Blog do Noblar, depoimento de Wajgarten à CPI irrita Ramos e assusta Pazuello. É tal a irritação do general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Casa Civil, com o publicitário Fábio Wajgarten, ex-secretário de comunicação do governo, que ele só se refere a ele como idiota, imbecil. Largou a corrida pelo lugar de vice na chapa de Lula em 2022, diz o Metrópolis. Caso eles se entendam, a vaga será de partidos do centro, garante o ex-presidente. Há interlocutores de partidos do centro que poderão apoiá-lo na eleição do ano que vem. Lula tem sido muito claro e mais claro do que isso não poderia ser. Tem dito, entendam-se e indiquem o candidato a vice-presidente. Depois só me informem quem será. Ação da DPU pede extensão de revisão do FGTS a todos os trabalhadores. Nos últimos dias houve um derrame de novas ações ajuizadas na Justiça Federal em todo o país para pedir revisão do FGTS. No G1, CPI vai chamar Pazuello de senhor e não de general. Estratégia é deixar evidente que a CPI quer jogar luz na atuação dele enquanto ministro. Ministério Público vai requisitar detalhes do planejamento policial para a operação no Jacarezinho. O plano de voo do helicóptero blindado também será solicitado pelo Ministério Público para investigação. Pandemia e instabilidade financeira levam ao aumento de busca por plano funerário, relata a CNN. Governo distribui 1,1 milhão de doses da vacina da Pfizer nesta segunda-feira. Doses devem ser aplicadas em pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiências permanentes. Rejeição de 70 milhões de doses da Pfizer por gestão Bolsonaro será o novo foco da CPI da Covid. Com sabatina dessas testemunhas, os senadores querem apurar a responsabilidade do governo federal na demora da imunização da população. Correio Brasiliense. No Congresso, Centrão quer Bolsonaro fraco para aumentar a exploração. CPI sobe a rampa do Planalto. Veja o mapa traçado pelos senadores para esta semana. Senadores estudam os próximos passos, pois colocam Bolsonaro no foco e podem levar à convocação do vereador Carlos para explicar o suposto aconselhamento paralelo. E um dos principais ex-assessores presidenciais, Fábio Wajgarten, pode ter sigilos quebrados. Na Veja, Bolsonaro parabeniza a Polícia do Rio de Janeiro após chacina do Jacarezinho.
Aras rejeita investigar Bolsonaro por cheques de Queiroz para Michele. Em ofício ao decano do STF, ministro Marco Aurélio Mello, chefe da Procuradoria, diz que não há elementos de crime contra o presidente nesse caso. Privatização da Eletrobras e dos Correios. História da carochinha? Arthur Lira está se mexendo para fazer andar a privação dos Correios e da Eletrobras, mas pode não sair nada nem esse ano, nem o ano que vem. Após Ernesto Araújo, chineses pressionam Bolsonaro por demissão de assessor que fez gesto racista. Em um mês, diz o Globo, a expectativa de vida da população masculina diminuiu em 2,4 meses. Os homens são mais afetados pela Covid do que as mulheres. Apesar dos ataques de Guedes e Bolsonaro, Itamaraty aumenta quadros em postos na China. No Estadão, CPI quer saber se Bolsonaro incentivou imunidade de rebanho. A CPI da Covid quer derrubar uma velha máxima do Congresso, a de que todo mundo sabe como começa, mas não como termina uma CPI. Ou seja, a CPI em curso tem como objeto a gestão da pandemia no país. A Advocacia Geral da União se opõe à ação no Supremo contra assédio judicial a jornalistas. Com Bolsonaro, Codevasf incha e vira estatal do Centrão. Governo expande a turbina raio de ação da empresa para destinar recursos do orçamento secreto a parlamentares aliados. Bolsonaro corta a verba do COAF destinada à modernização do sistema contra a corrupção. A plataforma é usada para produzir relatórios de inteligência para Polícia Federal e Ministério Público, diz a Folha de São Paulo. Ivan Valente, do PSOL, denuncia Pazuello e Capitã Cloroquina, a Mayra Pinheiro, à Comissão de Ética Pública. O ofício cita tentativa de imposição pelo Ministério da Saúde do chamado tratamento precoce em Manaus. Morte de Paulo Gustavo insuflou críticas a Bolsonaro e a gestão da Covid-19 nas redes sociais. Manifestações sobre saúde corresponderam a 35% das publicações na semana passada, diz consultoria. Vereadores de São Paulo pedem abertura de CPI para investigar brechas na lei da Cidade Limpa. O objetivo da comissão seria antever mudanças no comportamento dos anunciantes em São Paulo. Reitor fará abaixo-assinado pela manutenção de cotas raciais nas universidades. Lei de cotas poderá ser revista em 2022. STJ e STF devem definir se católicas pelo direito de decidir podem usar o nome católicas. Titio vai te dar doce, diz doméstica em ação contra Samuel Klein, herdeiro das Casas Bahia, que teria praticado assédio sexual contra uma menina de 11 anos. Sem provas, Bolsonaro classifica mortos de Jacarezinho como traficantes que roubam e matam. O presidente parabenizou a polícia pela ação e prestou homenagem a agente que foi morto. Milton Ribeiro protelou enviar à Polícia Federal apuração de fraude em entidade ligada a pastores aliados. A apuração do INEP apontou evidências estatísticas de fraude em curso da Unifil de Londrina. Nos Estados Unidos, inflação como não se vê há muitos e muitos anos. Preços muito mais altos destaca o noticiário americano. Alemanha e China alertam para risco de inflação importada. Telegramas mostram que Ernesto Araújo mobilizou o Itamaraty para garantir cloroquina em vez de vacina, mesmo após alertas. Em telefonema,
Bolsonaro disse ao premier indiano que havia resultados positivos da droga contra a Covid no Brasil. Esvaziada, Curitiba perde 20 ações da Lava Jato em 2 anos, incluindo o caso Lula. Em decisões de tribunais, Vara Federal tem debandada de casos envolvendo políticos e empresários. Queiroga, ministro da Saúde, deve ser convocado para novo depoimento na CPI da Covid, avaliam senadores. Desfiliações autorizadas pelo TSE sem perda de mandato preocupam partidos. Julgamento de abril sinalizou o fortalecimento de movimentos que atuam fora das estruturas partidárias. Novo chefe da Polícia Federal destoa do negacionismo de Bolsonaro em primeiro discurso e lamenta mortes. Paulo Maiorino falou durante a posse de superintendente da corporação em São Paulo. Criação do DEM, diversidade por ACM Neto, gera crise e conservadores ameaçam deixar o partido. Juízes, peritos e integrantes do Ministério Público se mobilizam para evitar mudanças no Código de Processo Penal. Presidente da Câmara dos Deputados avalia fatiar reforma tributária entre 5 relatores. Aécio Neves defende decisão de barrar vacina russa e diz que a Anvisa agiu sem ideologia. O tucano é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e se reuniu com as duas partes para tratar da vacina. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.